A Deus. Senta aí, querido, toma seu lugar e me deixe compartilhar acerca desta passagem, daquilo que Deus quer trazer sobre nós, como edificação, como fortalecimento, como despertar para a nossa vida. Eu creio que nessas 2 semanas que passaram, Deus já está verdadeiramente restaurando o nosso coração, restaurando a nossa essência, restaurando aquilo que há dentro de nós, aquilo que verdadeiramente importa para Deus. Às vezes nós, com o passar do tempo, temos a tendência de ir nos acomodando e até mesmo nos moldando com as situações e deixando que elas nos mudem, que elas nos tirem daquela originalidade na qual Deus nos criou. Parece que quanto mais o tempo passa e mais nós vamos aprendendo das coisas, mais independente nós vamos nos tornando. No mundo natural, é até bonito falar que alguém se tornou independente, que alguém cresceu e agora já não depende mais de um pai ou de uma mãe. Mas no espiritual é exatamente diferente. É exatamente ao contrário. Quanto mais nós crescemos, mais dependentes nós ficamos. Quanto mais nós crescemos na palavra, no conhecimento do Senhor, mais dependente dele nós vamos ficando. Então muitas vezes a palavra vem para nos fazer entender qual é a condição que nós estamos. Eu ouvi um pastor falando esses dias acerca de um momento da vida dele, há muitos anos atrás, quando ele foi tirar a carteira de habilitação. E ele foi tirar a carteira e no primeiro dia da aula prática, ele entrou dentro do carro, e quando ele entrou dentro do carro, ele entrou, fechou a porta, sentou, e ele falou para o instrutor, e por sinal o instrutor era ateu, e ele disse assim: só me dá licença porque eu vou orar. E começou a orar. E orou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos depois de orar, então ele coloca o cinto e diz: agora pode começar a aula. E aí o instrutor disse: você é cristão? Ele: sim, sou. Ah, então tá bom. No dia seguinte ele chega para fazer a segunda aula, e agora ao entrar dentro do carro, ele entra, põe o cinto e começa a orar. O instrutor fala: já sei, você vai orar. Vou sim, senhor. E ele começa a orar, hora 2, hora 5, hora 10 minutos, amém, vamos para a aula. No terceiro dia ele entra no carro e o instrutor já fala: já sei, você vai orar, pode orar. Ele entra, coloca o cinto, agora já sabe que tem que regular o espelho, regula os retrovisores e começa a orar. Hora 1, hora 2, hora 5 minutos e amém. No quarto dia, já sabendo muito, porque é a 4ª aula prática, ele entra no carro, põe o cinto, arruma o retrovisor, arruma os retrovisores laterais, regula a distância do banco e vai dar a partida. Quando ele vai dar a partida, o ateu diz: escuta, você não vai orar? Sabe, às vezes, é bem assim que nós estamos vivendo no carro da vida. Parece que quanto mais a gente vai aprendendo, menos a gente vai dependendo. Mas eu creio que é essa restauração que Deus tem trazido ao nosso coração nesses dias, de nos trazer de volta a um lugar de dependência. Na vida espiritual, no cristianismo, não é feio depender. Não é coisa de imaturo depender, pelo contrário. A independência na vida espiritual, sim, é sinal de imaturidade. E aqui, quando nós damos continuidade nesse texto tão maravilhoso, eu particularmente amo muito o livro de Isaías. É um dos profetas que mais apontou para a vinda de Jesus, é o profeta que mais falou da vinda do Messias, tanto que lhe foi dado o título de profeta messiânico. E no versículo que nós começamos a ler, no 14, ele diz ali quem está falando, ele diz: assim diz o Senhor. Quem está falando, gente? Diga comigo, diga: o Senhor. O Senhor está falando. Amém. Então ali ele está dizendo: olha, assim diz o Senhor, o vosso Redentor. Ele é o teu Redentor? Então levanta as tuas mãos e diga: o Senhor é o meu Redentor. Aleluia. Ali é o Santo de Israel que está falando, e ele está dizendo: olha, por causa de vós, eu enviei a Babilônia,
mas eu derrubei todos os seus nobres, eu derrubei todos os caldeus, né? Cujo grito está ali dentro dos navios. Então é o Senhor falando, é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, aleluia, é o nosso restaurador. Deus é o nosso restaurador, Deus é o nosso Redentor, Deus é o nosso Salvador, Deus é a nossa justiça. Deus é justo e Ele é a nossa justiça. Então, depois de dizer o que com relação ali à Babilônia, no verso 15, ele vai fazer de volta a declaração: eu sou o Senhor. Você já parou para analisar a força, o poder que isso tem de Deus, o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o teu Redentor, eu sou aquele que te redimiu, eu sou aquele que te salvou, né? Ele está dizendo, e ele ali é o que? O Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas é o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas é o meu Pai, o Criador de todas as coisas é o seu Pai, aquele que nos salvou, né? É lindo isso quando a gente entende, né, que Deus é o meu Pai, Deus é o seu Pai. Mas pastor, ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, isso mesmo, Ele não deixa de ser. Mas esse Deus que é soberano, esse Deus que é redentor, esse Deus que é criador de todas as coisas, esse Deus que é poderoso, antes de ser tudo isso é seu Pai. É meu Pai, é nosso Pai, o nosso Pai é o Redentor, o nosso Pai é o Criador de todas as coisas. Só que a gente precisa entender isso. Imagina comigo que você fosse filho ou filha de um rei natural, de um rei humanamente falando, que você fosse um príncipe e uma princesa, que você fosse não, você é um príncipe, pega essa irmãos, é de graça, você é um príncipe e vocês são princesas, porque é a nomenclatura que recebe alguém que é filho do rei. Mas pensa comigo assim, se você fosse filho de um rei, no humano, no carnal, lá no palácio, dentro das paredes do palácio, você pode rolar no tapete com o rei, porque ele é teu pai. Lá no palácio, você pode correr e se jogar no colo do teu pai, não é assim? Você pode desfrutar de tudo isso, mas e quando chega na sala do trono? E quando entra na sala do trono diante de um reinado, você tem que ter postura de príncipe e de princesa. Então entende, Ele é o nosso Pai, mas Ele é o soberano sobre todas as coisas. Ele é o absoluto, Ele é o Rei, Ele é o Redentor de todas as coisas. Então o que nós já começamos a entender é que tudo na nossa vida é a partir dEle. Tudo na nossa vida começa nele. Todo princípio na vida do cristão está onde? Está no Pai, está no Abba. Não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que Ele fez e com aquilo que Ele continua fazendo em nós. É esse o lugar que nós precisamos ter como start, é esse o lugar que nós precisamos ter como ponto de partida. É o Pai, é esse Deus poderoso que é Rei, que é Senhor de todas as coisas. Então tudo começa nele, não tem a ver com quem somos, tem a ver com quem Ele é. E agora, a partir de quem Ele é, nós sabemos quem somos, filhos. E agora nós entendemos então, não tem a ver com o que fazemos ou fizemos, tem a ver com o que Ele fez e está fazendo ainda na nossa vida. E aí é tão lindo que ele começa então, no verso 16 e verso 17, de uma maneira poética até mesmo. Lembrar o que ele havia feito aos egípcios na Babilônia,
no Egito. Ele começa a lembrar daquilo que ele havia feito aos egípcios, ele começa a lembrar o povo acerca dos feitos no passado. Tem algum filho aqui que pode glorificar a Deus por aquilo que ele já fez no seu passado? Tem alguém aqui, um filho aqui, uma filha, que pode dizer obrigado, Pai, pelo que o Senhor operou ontem, pelo que o Senhor operou algumas horas atrás, pelo que o Senhor operou no meu passado? É claro, todos nós podemos dizer glórias a Deus por aquilo que ele já fez. E aqui ele está lembrando que ele havia tirado o povo do Egito através de um caminho no meio do mar. Portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho no meio do mar e uma vereda nas poderosas águas. Verso 17, o qual faz sair a carruagem de guerra e o cavalo, o exército e o poder, né? Eles se deitaram juntamente e não se levantaram, e eles estão extintos, estão apagados como pavio. Ele está falando acerca, relembrando acerca daquilo que ele havia feito por esse povo no Egito. Está lembrando daquilo que havia feito no passado. E eu achei tão lindo, porque ele fala aqui da vereda, uma vereda em águas poderosas. E aí eu gostei tanto da ministrante da quarta passada que eu fui para o domingo, e eu descobri que era a mesma. Aí eu não pude parar de ver, e aí eu fiquei tão maravilhado quando ela estava falando aqui, Salmo 23:3, que Deus, né, tem uma vereda de justiça, uma vereda na justiça, né? Fala acerca da vereda de Deus para a nossa vida, né? uma veredas da justiça, Salmo 23 e verso 3. Biblicamente falando, vereda significa um caminho estreito. Uma vereda é um caminho estreito. E eu sei que quando a gente fala de caminho estreito, já parece que dá um desconforto, não dá? Quando a gente fala de caminho estreito, opa, a gente já pensa logo num regime, né? Não é assim? Caminho estreito, peraí, será que eu passo? Né? Então não se preocupa com isso, porque quem preparou o caminho, quem preparou a vereda é o Pai. Quem preparou a vereda é o Senhor, o Criador, o Restaurador. Quem preparou a vereda é o Senhor que nos redimiu, né? É o Senhor que está sobre a nossa vida, o nosso Redentor. E ele está aqui falando acerca de tudo isso, né? Que havia essa vereda para que eles passassem e chegassem a salvo, chegassem à terra prometida. Então o caminho que Deus preparou para o caminho preparado para os justos, foi Deus quem preparou, foi o Pai que preparou, né? Pode ser estreito, mas não é impossível. Pode até mesmo gerar um desconforto, pode gerar um desconforto em saber como é, mas logo me traz conforto em saber quem preparou. Se há um desconforto de pensar que o caminho é estreito, há uma alegria e conforto em saber que foi o Pai, que foi o Redentor, que foi o Salvador, que foi o Criador que preparou esse caminho. Então ele está falando aqui acerca de tudo isso para o povo, e ele também diz ali que o que ele fez, ele extinguiu os inimigos daquele povo, ele acabou com aqueles que os perseguiam, ele acabou com aqueles que estavam contra eles, aqueles que guerreavam contra eles. Então ele faz ali, ele traz um memorando, ele traz ali um relatório lembrando, olha, eu abri uma vereda no meio do mar para vocês passarem. Vocês passaram em salvo, uma vereda, um caminho estreito, mas se salvaram, passaram. E por esse mesmo caminho que vocês salvaram, eu acabei com o inimigo de vocês. Então olha quantas coisas maravilhosas Deus está falando. Deixa eu dizer algo, querido. Não se preocupe em acabar com algum inimigo. Seja responsável em continuar sendo amigo de Deus. Não use seu tempo, sua energia, suas forças para tentar destruir qualquer que seja inimigo. Se foque em não perder a amizade de Deus. Seja responsável em continuar sendo amigo do Pai, né? E aí, depois de citar tudo isso, quanta coisa boa, ele fala acerca dos babilônicos, ele fala acerca dos egípcios, ele fala do que ele fez, do que ele faz, mas depois de tudo isso ele vai dar uma recomendação.
E aqui que a gente pensa, uau, agora a coisa vai só melhorar, porque se ele falou que fez, ele falou que vai fazer, se ele tá, agora a recomendação dele vai ser maravilhosa. E aqui nós vamos encontrar essa recomendação que Deus traz a seu povo, que está no verso 18. E olha o que ele diz: não vos lembrei das coisas passadas. Deus traz ativa a memória deles acerca daquilo que ele fez. E naquele exato momento ele diz assim: olha, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas dos tempos antigos. Olha o que ele está dizendo, né? Olha, não lembrem das coisas irmão, o minuto que passou já é passado. Alguém pode dizer, não, mas era só tantos anos. O minuto que passou já se tornou passado. Esse minuto que estamos vivendo se chama presente, e o minuto que virá é futuro. Deus está dizendo, não lembra das coisas que passaram, não lembra do passado, não lembra das coisas antigas, né? E por que será que o Senhor, o Redentor, o Salvador, fala para eles deixarem as coisas do passado para trás? Já parou para pensar nisso? Por que será que Deus está dizendo, olha, tem muita coisa aí, a história de vocês é grande, a história de vocês é maravilhosa, o que aconteceu é bom demais, mas deixa as coisas do passado no passado, deixa as coisas antigas para trás. Já parou para pensar por que o Senhor está fazendo essa colocação? Por que há aqui essa afirmativa, essa recomendação da parte de Deus, né? E eu acredito que isso é simples. Eu acredito que a resposta para isso é simples, e você vai entender, e você entender como filho de Deus, você vai glorificar. Verso 19, eis que eu farei uma coisa nova. Eis que eu farei uma coisa nova. Sabe quando a gente precisa esquecer o que passou? Quando o que está por vir é imensamente melhor do que o que já aconteceu. E nesses dias de restauração eu quero profetizar sobre a sua vida, que os seus melhores dias em Deus estão por vir, que você começa hoje, foi bom, talvez o que você viveu até aqui foi bom, talvez o que você viveu até aqui foi grandioso, talvez o que você viveu até aqui foi maravilhoso, mas eu quero em nome de Jesus, e debaixo da proteção do Pai, declarar que você começa a viver os melhores dias a partir de hoje, da parte de Deus na sua vida. Quando ele fala, ei, deixa para trás o que passou, e diz, olha, eu tenho uma coisa nova para fazer. E conhecendo vocês, sabendo que vocês têm dificuldade em manter foco, sabendo que há uma dificuldade em olhar apenas para um caminho, eu estou dizendo, esqueçam as coisas que passaram e comece a focar no que está por vir. Comece a focar nas coisas novas. Ele está dizendo, né? Eis que farei uma coisa nova. E é lindo aqui, porque a King James diz, né? Eis que eu, maiúsculo, farei. Coisa nova não é você que vai fazer. Coisa nova não somos nós que vamos fazer. Uma coisa nova que vai surgir não é o pastor, não é o líder, não é um obreiro. Coisa nova quem vai fazer na sua vida é o Pai, é o Abba, é o Redentor, é o Salvador, é o Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Quantos aqui têm expectativa de coisas novas aí? Não, quem tem expectativa dá glória a Deus, por favor. Aleluia. Agora eu te dou uma notícia. Deus não tem compromisso com as suas expectativas. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra, e na palavra Ele diz que vai fazer coisas novas. Então não vou mandar você firmar sua fé na expectativa, firme sua fé na palavra de Deus, firme sua fé. Então Ele está dizendo, olha, deixa para trás, porque eu tenho coisas novas. E eu creio nisso, né? Então, para viver coisas novas, muitas vezes a gente vai ter que se desprender do velho. Muitas vezes nós não provamos coisas novas da parte de Deus, porque ainda estamos muito agarrados e apegados naquilo que já deveria ter ficado para trás. Entenda isso. Não basta orar pedindo por algo novo, é necessário abrir mão do que já passou. É uma oração que de fato precisa se tornar uma ação. Existe algo novo da parte de Deus,
Mas talvez ainda não vivemos, talvez ainda não esteja vivendo, porque está muito apegado com as coisas antigas, com as coisas, e meu coração está queimando aqui, gente. No nome de Jesus, hoje Deus está falando para você, eu tenho coisas novas para você, eu tenho coisas novas para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida, mas é tempo de abrir mão, se desapegar das coisas velhas. Imagina um recipiente que só tem lugar para uma coisa, e aquilo está cheio, e a gente está dizendo, enche, 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 traz algo novo, traz algo novo, traz algo novo, e Deus está dizendo, não tem ambiente preparado para algo novo, não há espaço suficiente para algo novo. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos liberar o passado. Hoje nós vamos deixar o passado, como eu disse, talvez o teu passado que está te castigando, o teu passado que está te trazendo sofrimento, o teu passado que está impedindo você viver o novo de Deus, talvez seja o ontem, mas hoje nós vamos deixar o passado para trás, nós vamos nos apegar àquilo de novo que o Senhor tem, nós vamos abrir as mãos e dizer, Senhor, eu estou pronto para receber o novo, eu estou pronto, eu estou disposto, né? Então, no processo de restauração de Deus, nós precisamos deixar as coisas passadas para trás. O único lugar que se sustenta com o passado é museu. O único lugar que sobrevive com coisas do passado é museu. E é só para lembrar e ter uma melancolia do que passou. Mas Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para a tua vida. Então aqui, olha o que Deus está lembrando de coisas tão maravilhosas, de lembranças boas. Sabe, não basta ter memórias do passado, entre aspas, boas, se o meu presente estiver destruído. Ninguém vive de passado. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Ninguém vive de passado. Ah, mas eu tenho uma memória boa do passado, mas e o seu presente hoje, como está? A memória do passado não vai transformar o teu presente. Ficar lembrando como foi bom não vai... Sabe que isso gera uma emoção. Posso dizer algo com amor e carinho? Sabe quem gosta de memórias boas? A nossa alma. Mente, vontades e emoções. O que se alimenta de boas memórias é a alma. O espírito se alimenta da vontade de Deus. A alma se alimenta de memórias do passado, porque no passado eu fiz, no passado eu era, no passado eu tinha, mas meu espírito se alimenta da palavra, e na palavra ele diz, eis que tenho algo novo para vocês, e ele ainda diz, vocês não sabem? Vocês não sabem que existe algo novo? Então hoje, no nome de Jesus, deixa o passado no passado. Hoje, como um navio que vai atracar na beira do cais, nós vamos deixar essa âncora do passado no lugar dela. Você sabia que um grande navio, um navio ele tem vários motores, ele tem muita propulsão, ele tem muita força, mas uma simples âncora o impede de navegar em águas mais profundas? Uma simples âncora deixa um navio grandioso que poderia navegar todos os mares, que poderia ter até uma grande tripulação, levando eles a águas profundas, mas ele não consegue navegar, porque uma pequena âncora a mantém preso em um cais. Se ele tentar sair, a âncora fica sempre para trás, ó. Está entendendo o que nos puxa? Não é que a gente não avança, é que a gente continua sendo puxado para trás pelas âncoras da alma que a gente mesmo permitiu. Mas hoje é noite em que nós vamos liberar o passado. O passado foi bom, mas já passou, irmão, e nós vivemos hoje o presente. Muitos estão perdendo o presente, não tinha nome mais perfeito para o dia de hoje. Vou repetir,
Não tinha nome mais perfeito para o dia de hoje. Qual é o nome do dia de hoje? Presente. Quando você acorda, abre os olhos, acordou, despertou, abriu o olho, o que você está vivendo? O presente. Só que nós perdemos muitas vezes o presente por estarmos ancorados no passado. E vou te dar uma notícia: o passado não volta mais. O passado não pode mais ser mudado. Mas um passado não liberado pode afetar o nosso presente. E pior, pode comprometer o nosso futuro. Por isso hoje, no nome de Jesus, nesse processo de restauração, deixe o passado no lugar dele, passado, e comece a viver o presente que o Pai tem para você. Comece a viver o presente que Deus tem para a sua história. Então aqui ele está lembrando de muita coisa boa, mas está dizendo: deixa o passado no passado, deixa as coisas que ficaram para trás, para trás. E aí eu penso, se ele após citar coisas maravilhosas e boas, abrir caminho em meio às águas, acabar com os inimigos, se até diante dessas declarações ele diz: deixa o passado no passado, o que ele não diria das coisas ruins? O que ele não diria muitas vezes das mágoas, ressentimentos que nós carregamos? Se ele está dizendo até o que é bom deixa para trás, imagine as coisas ruins muitas vezes que nos paralisam, que nos ferem, que nos machucam, né? Pensa nisso. Sabe, deixe o passado para trás, né? Então, se ele fala até das coisas boas, o que ele não diria hoje das nossas mágoas? O que ele não diria hoje das nossas frustrações? O que ele não diria hoje das nossas decepções? O que ele não diria hoje das nossas rejeições? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os ressentimentos que nós carregamos do passado nos impedem de viver a graça de Deus no presente. Os ressentimentos, as tristezas, as decepções do passado têm nos impedido de viver o favor do Pai no presente. O passado passou, foi sofrido, foi dolorido, foi sacrificioso, mas eu tenho uma notícia: você sobreviveu, você está aqui, Deus te cuidou. Só que o problema é que nós estamos aqui carregando a bagagem do passado. Estamos carregando o fardo do passado, e não foi por falta dele dizer: olha, lança sobre mim a tua ansiedade. Está cansado e sobrecarregado? O problema hoje não é a gente estar cansado e sobrecarregado. O nosso problema hoje é não corresponder ao convite de Jesus. Porque hoje só continua cansado e sobrecarregado quem está dizendo: Jesus não é suficiente para aliviar o meu fardo. Nós só caminhamos cansado, enquanto Ele não vai arrancar esse fardo de nós. Porque Ele não disse: se aproxime que eu arranco o fardo. Ele disse: está cansado? Mateus 11:28, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E depois de aliviar, Ele diz: e vos darei descanso. Sabe qual é o nosso problema? A gente está querendo descansar carregando fardo. Quanto mais a gente tenta descansar com o fardo nas costas, mais cansado a gente fica. Por isso Jesus não falou primeiro assim: vem que eu vou te dar descanso. Não, primeiro vem que eu te alivio. Deixa eu tirar esse fardo que está te desgastando. Deixa eu tirar esse fardo que está acabando com você. Deixa eu tirar esse fardo que está te impedindo de avançar, de caminhar, de viver o algo novo. Quando Ele tira o fardo, aí Ele diz então: e agora eu vou te dar descanso. Não é, queridos, ninguém aqui pode dizer que está carregando o fardo, porque ninguém se propôs a aliviar. Quando você encontrar alguém dizendo: o fardo está pesado, pensa, respira, e com muito amor e carinho fale: olha, tem alguém que há muito tempo já disse: deixa eu tirar esse fardo de você. O problema é que muitas vezes nós nos apropriamos do fardo. Aquele fardo se transforma para nós em um troféu. E Deus, é a partir dele. Alguém já se sacrificou para que nós não precisássemos ter uma vida de sacrifício. Uma vida de adoração, sim. Uma vida de renúncia, sim. Mas renúncia só é sacrifício para quem carrega fardo. A adoração
entrega, só é sacrifício para quem se apegou a esse fardo. Mas ele está dizendo, olha, está cansada? Está cansado? Vinde a mim, e eu te aliviarei. Existe alívio da parte de Deus para aqueles que estão cansados. Sabe, irmãos, olha, venha e eu te alivio. E depois de te aliviar, eu te dou descanso. E depois do descanso, ele ainda diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Olha que coisa maravilhosa. E isso está disponível para os filhos. Quem é filho da glória a Deus? Filho, você não precisa andar sobrecarregado. Filha, você não precisa andar sobrecarregada. Você tem quem te alivie. Aleluia, deixa eu dizer isso. Jesus é o teu alívio. Jesus é o teu descanso. Jesus é teu ensino. Jesus é teu professor. Jesus é teu cuidador. Jesus é teu restaurador. Aleluia. É para nós, nós cremos na palavra. Então ele está dizendo, olha, deixa isso para trás. E ele diz, essa coisa nova é para agora. Ele diz ali, para o povo ali, ele estava falando, eis que farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vocês não sabeis, Então ele estava dizendo, e é para agora, vocês vão viver, vão desfrutar, vão experimentar essa novidade, essa restauração. Como se chama o processo de deixar o passado, o velho para trás e começar a viver algo novo? Novo nascimento, nascer de novo, restauração. É a velha criatura, pecaminosa, caída, perdida nas trevas, que agora volta ao ponto original, volta à sua originalidade. Já pensou? Você já pensou? Eu vou falar de maneira bem simples. Infantil 1. 1 é o primeiro da escola? Infantil 1 que eu vou falar. Faz sentido Deus nos criar para dizer assim, eu vou criar, você vai viver na terra, e aí você vai passar por tudo isso para daí um dia voltar para o céu. Faz sentido? Então não deixasse logo na eternidade, não criasse, não tinha nada. O que eu estou dizendo? Faz sentido pegar o povo e dizer, olha, eu estou te fazendo isso, que é para vocês chegarem na terra prometida. Ele é Deus. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é aquele que está sentado sobre tudo. Ele é aquele que é poderoso, Já pensou que ele com a palma da sua mão, pensa na palma da mão de Deus. Deus podia pegar o seu povo, colocar aqui, como diz a Bíblia, debaixo das suas asas e levar até a terra prometida. Mas ele diz assim, olha, eu acabei com os egípcios. Eu acabei com o inimigo de vocês, sabe para quê? Para trazê-los para mim. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. O problema é que muitas vezes a gente só está com o foco em chegar na terra prometida. E aí a gente fica pensando, o que é que eu tenho que fazer para chegar na terra prometida? Não é sobre chegar na terra prometida, é sobre me relacionar com quem prometeu. A ponto de dizer, caramba, eu já nem pensava mais no destino, porque eu estou tão entretido com a caminhada, com quem eu estou andando, Ele está fazendo algo novo, E aí olha, é o que está acontecendo aqui. Eles vão viver, vão desfrutar essa restauração. E o que Ele promete, querido, não é algo normal. O que Deus nos promete, você entendeu o que você falou no começo? Que a Bíblia, ela diz quem você é. Que a Bíblia diz o que você tem, que a Bíblia diz o que você pode. E Paulo diz em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu sei que nesse momento a gente pode pensar assim, então quer dizer, pastor, que eu posso ter tudo o que eu quiser? Não, Paulo não está falando sobre ter, Paulo está falando sobre atravessar. Porque ele diz, olha, eu aprendi o segredo, existe um segredo, irmão. Esse Paulo quando chegar no céu, depois de Jesus, quem eu quero conhecer é Paulo. Olha que tem um segredo, mas eu conto o segredo.
Existe um mistério, mas eu revelo o mistério. Eu aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Uau! Já aprendeu esse segredo, irmão? Como saber, pastor? Simples, observa como você vive. As situações mudam quem você é? As situações mudam a sua condição? As situações mudam a sua posição? Porque Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Estando bem alimentado ou passando fome, tendo tudo ou não tendo absolutamente nada. Porque qual é o segredo, Paulo? O segredo é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a pergunta é Ele que te fortalece? Por que é que nós muitas vezes estamos cansados? Porque ainda não entregamos o nosso fardo a Jesus. Por que é que muitas vezes ainda não temos força? Porque talvez ainda estamos caminhando na nossa própria força natural. E sabe, queridos, deixa eu dizer algo, eu não sei se você sabe, mas a força do ser humano é limitada. A força do ser humano uma hora esgota. A força do ser humano uma hora acaba. Quantos anos? 21, 22 anos, um parente da Juliana faleceu hoje de infarto. Porque o ser humano é limitado. O ser humano tem prazo, eu vou repetir. O ser humano é limitado. O ser humano tem prazo de validade. Não existe super-homens e nem mulheres maravilhas. Mas se de um lado o ser humano é limitado, de outro, o nosso Abba, o nosso Pai é ilimitado. Se de um lado o homem tem prazo de validade, o Abba é eterno, o nosso Pai é eterno, o nosso Pai já existia antes desse problema aparecer, o nosso Pai vai continuar existindo depois que esse problema passar. O que é mais importante para você? Sabe, talvez hoje o deixar no passado chega a dizer, Deus, chega de parar, tentar resolver as coisas na minha força. Lembra que eu disse no início? Independência. O homem forte quer dizer, eu sou independente. A mulher forte quer dizer, eu sou independente, eu resolvo as minhas coisas. Mas o homem espiritual diz, eu sou altamente dependente do Pai. Eu sou altamente dependente. Lembra do pastor? Não, agora não preciso mais orar porque eu já sei o que tem que fazer. Sabe, eu amo a história de Davi. Davi, certa feita Deus vai dizer, achei Davi. Pensa, será que Deus fala isso da gente? Eu fico pensando, já pensou Deus do céu dizer, eu achei o Ryan. E ele diz, achei Davi, meu servo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Davi está lá, ungido por Deus, promessa de Deus, muita coisa para lembrar, não tem? Eu me lembro que um dia eu estava na casa dos meus pais, e eu acredito que Davi não era um filho que era deixado de lado pelo pai. Não consigo ver assim, porque o pai confiou o cuidado do que ele tinha a Davi, e a gente só confia cuidado daquilo que é importante a gente, a quem a gente confia. E Davi está lá cuidando. Davi não está na casa porque é esquecido. Davi não está na casa porque é responsável com as coisas do pai. E alguém vai dizer, chama Davi, Davi vai ser ungido, novo rei de Israel. Davi não tinha coisas para se lembrar. Só que se Davi fica pensando no passado, ele deixa de viver o presente, de se relacionar com Deus. Deus prometeu que eu ia ser rei. As crianças do Wilson, né? Essa ia ser criança birrenta. Deus prometeu, eu quero. Eu só me mexo se for para ser rei. Não, eu não me mexo como rei, porque tem um rei absoluto sobre mim. E esse rei é o meu pai. Eu aprendi com o pai natural a me envolver com as coisas dele. Quem dirá de Deus? E aí Davi vai ter vitórias, e foi, olha lá, pega isso. Eu penso que Davi, enquanto cuidava das ovelhinhas, ficava lá brincando com a funda.
ficava manuseando a funda, quem sabe treinando com a funda. Não sei se você está entendendo, pequenas coisas que Deus permite você fazer, é para te habilitar a viver algo maior. Não, você não entendeu, só a irmã lá entendeu. Pequenas responsabilidades que Deus te dá, é só para te habilitar a viver algo maior. O Golias está vindo. Sabe, irmão, uma das coisas que eu até compartilhei lá, nós estávamos, eu acredito que dá quase 2 quilômetros de subida no alto da montanha. E aí uma das coisas que as pessoas tinham no último dia, e agora, né? Sabe aquele momento que vai terminando? Porque é algo muito profundo, é muito profundo o que acontece lá. E aí quando vai terminando, é aquela vontade de dizer assim, Deus, deixa eu morar aqui. Eu acho que é mais ou menos Moisés no alto do monte, né? Olá, Moisés, o povo obstinado, Senhor, deixa eu ficar aqui com o Senhor, tá tão gostoso, tá tão bom. Mas todo mundo falando. Você perguntar, e você, pastor? Eu dizia, eu não vejo a hora de descer. Eu não vejo a hora de descer para o vale da decisão. E sabe o que eu disse no último dia? Até conversando com os pastores e uns irmãos, eu falei, olha, eu sei que o Golias está lá. Porque eu não vim para cá para o Golias sumir. Eu vim para cá para Deus me habilitar para descer e agora capacitado, habilitado e armado, derrubar os Golias que surgirem na minha vida. Não sei se você está entendendo, Deus está dizendo, deixa o passado no passado, que eu tenho coisas novas. Coisas novas. Deus está habilitando. Deus é pequenininho, mas é de Deus, se envolve. Tenha responsabilidade. Faça com zelo, porque quando você menos esperar, o Pai vai dizer assim, eu preciso que você vá para a frente de batalha. Eu preciso que você vá lá levar alimento para os teus irmãos. Só que se a gente não está nem disponível para cuidar das coisas do Pai, como é que Ele vai dizer, posso te mandar para a frente de batalha? E aí eu acho lindo porque Davi venceu muitas batalhas. Eu quero profetizar em nome de Jesus que nesse novo de Deus você começa a vencer as batalhas que antes te venciam. Não, eu vou repetir em nome de Jesus para você glorificar. Eu quero declarar que você começa a vencer as batalhas que até aqui te venciam em nome de Jesus. E eu acho lindo. Eu acho lindo porque Davi era alguém que já tinha vencido muitas batalhas. Mas ele sempre ia consultar ao Senhor diante das batalhas. Senhor, e aí, vou para a batalha? Pode ir, Davi, porque eu vou te dar a vitória. Eu serei contigo. Coisa linda quando Deus fala assim, né? Só que quando Deus não fala nada, irmão, não se move. Porque se Ele não falou nada, você não tem o eu serei contigo. E quando nós não temos o eu serei contigo, o que fazemos? O fazemos na força do braço. Deus fala, Davi, vai, porque eu sou contigo, e eu vou acabar com os teus inimigos. Davi vence. O inimigo volta. Quando o inimigo, eu não sei se você já entendeu a dinâmica, porque com Jesus foi assim. Jesus está sendo tentado no deserto, conduzido pelo Espírito Santo. E conduzido pelo Espírito Santo, sendo tentado pelo diabo, por Satanás, o que ele faz? Ele tenta tenta usar o argumento da orfandade. Se você é filho, mas Jesus sabe, eu sei que eu sou filho. Tem essa convicção dentro de você, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe quando o diabo vier tentando gerar dúvida? Porque foi isso que ele fez, se você é filho, dá ordem. E faz com que as pedras se transformem em pão. Fui curado. Pedras se transformando em pão. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não preciso fazer nada para provar que sou filho. Eu não preciso mudar a situação para provar que sou filho. Aí às vezes a gente tem dificuldade de entender paternidade, sabe por quê? Porque a gente olha para o irmão e vê, mas esse é tão extrovertido, né? Olha para o pastor, ele é tão sanguíneo, hemorrágico, pulsante. E eu às vezes sou tão fleumático. A irmã ali é tão expansiva e eu sou tão introvertida.
Sabe, mas o que nos faz entender paternidade não é ter características iguais, não é ter personalidade igual. O que nos faz saber que somos filhos do mesmo, o que nos traz sobre nós é o consenso de irmãos. Não é porque eu tenho o cabelo parecido, porque eu falo igual, porque eu tenho as mesmas características, não. Nós somos irmãos, porque temos um mesmo Pai. É isso que gera em nós o senso de paternidade e de sermos irmãos, porque Ele é tão diferente, é verdade, porque Deus cria assim, Ele é o Criador de todas as coisas, é um Deus multiforme, que cria conforme a sua vontade. Se for para ser semelhante a alguém, seja semelhante ao filho mais velho, seja semelhante a Jesus. Esse sim, nós precisamos todos os dias buscar. Sabe uma das coisas que a falta de entendimento de paternidade, identidade e o espírito de orfandade faz? Querer que a gente seja parecido com o outro, e a gente começa a imitar. A gente vê alguém no YouTube, a gente vê alguém e fala: eu vou ser igual, vou imitar a fala, vou imitar a frase, vou imitar o que faz. Não, querido, você não precisa ser bom como o outro é, mas seja a melhor versão de você mesmo. Seja a sua melhor versão. E nessa restauração e ativação de Deus, eu quero declarar você vivendo a tua melhor versão, a versão de você atualizada para a honra, glória e louvor do Senhor. E aí quando os inimigos surgem, porque o que eu falei, o inimigo vai desistir? Não, Jesus está lá, Jesus fala isso, o inimigo continua tentando com a palavra, Jesus rebate na palavra, até que a Bíblia diz assim: e por um tempo Satanás se ausentou. Por quanto? Por um tempo. Se com Jesus foi assim, quem dirá com nós? Então a questão não é se ele vai ficar indo e voltando, a questão é se eu estou preparado, sabendo quem sou. Eu sou filho, eu sei quem sou, eu sei quem é meu pai, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho. E Davi sabe, quando os inimigos voltam, o que é que Davi faz? Agora eu já sou habilitado, porque eu sei tudo, eu já aprendi guerra, batalha comigo, eu manejo a espada, sou um rei, posso todas as coisas, eu vou fazer. Ele vai buscar Deus. Como se chama isso? Dependência. Não deixe que a sensação de estar crescendo no relacionamento te torne independente daquele que você não vive sem Ele. Davi volta para buscar a Deus, e quando volta eu fico pensando a alegria do pai, dizendo: esse é um filho dependente. Quando ele volta e vai falar: Senhor, e agora? Os filisteus surgiram de volta, o que é que eu faço? Olha o que é isso, irmão. Aquele que sabe como, sabe por onde, sabe de que forma, mas está dizendo assim: o que é que eu faço? Alguém aqui, Deus já fez pergunta para você? Não é audível, é aqui no espírito. Sabe quando vem aquela pergunta? Alguém aqui, Deus já perguntou algo para você? Glória a Deus. Eu vou te dar um conselho: quando Deus te perguntar, não responda. Por que, pastor? Não é falta de educação? Não, porque Deus já sabe. Deus não pergunta para que você diga a Ele, Ele te pergunta para que você diga assim: não, pai, me diz o que o Senhor quer dizer. Às vezes Deus pergunta: isso aqui como é? E a gente fala: não, é porque é assim, assim. Não, quando Ele pergunta, é porque Ele está querendo nos testar. Ele está querendo ver a nossa disponibilidade. A gente está pensando assim: pai, eu até tinha uma resposta, mas eu sei que quando o Senhor pergunta, não é o Senhor que precisa de resposta. Quando o Senhor pergunta, é porque o Senhor tem algo novo para me ensinar. Então fala, pai, porque no mínimo o que o Senhor vai falar é infinitamente melhor e maior do que eu posso te dizer. Só que isso é coisa de dependente. O independente já diz: não, eu sei como faz isso. Mas Deus, bom fazer, eu sei como fazer, aleluia. Agora o dependente, não, ainda que eu possa achar que sei, o Senhor sabe infinitamente mais. E aí, o que eu faço, Deus? Os filisteus voltaram. Tá bem, Davi, agora vai ser diferente. Eis que faço algo novo. Agora não é você que vai e eu dou a vitória. Agora você só se esconde atrás das amoreiras e eu vou ir na frente. Às vezes a gente está dizendo: Senhor, intervém, Senhor, toma a frente, Senhor, resolve, Senhor, acaba com os inimigos.
Ele está dizendo, você está me pedindo para ir na frente, quando você nem ao menos me obedeceu quando eu te mandei ir. Quando a minha palavra não foi suficiente para você ir contra o inimigo, está entendendo? Tem um momento que ele diz, vai que eu sou com você. Mas tem um momento que ele vai ir na frente. E aí ele diz, depois que você ouvir os meus passos, sai de trás e é você que vem após mim. Sabe, a gente quer ver Deus acabando com os inimigos, acabando com a escassez, acabando com os tempos ruins, mas não aprendeu ainda a se mover apenas pela palavra. É quando ele diz, o inimigo está lá, tá bom, eu tenho uma palavra, eu acabo com eles, vai e derrota. E isso vai nos trazendo dependência. Talvez o que tem que ser deixado de passado, de coisas antigas hoje é isso, a minha independência. Senhor, hoje eu reconheço que eu já achei que podia, mas hoje eu estou dizendo, se precisar começar como um bebê no infantil 1, eu quero começar a andar de volta, na dependência todos os dias. Sabe, às vezes a gente começa a ficar tão bom no que faz e a gente diz assim, Deus é Deus, Deus é tudo para mim. Só que a gente vai ficando tão bom no que faz, que a gente faz e nem sequer diz assim, Deus, me capacita para fazer. Me capacita para fazer. Sabe, eu posso vir pregar que não, eu já sei pregar tanto que eu não preciso não. Antes de subir eu digo, Deus, me capacita. Conserva o que há do Senhor em mim, porque sem o Senhor eu nada posso. Esses dias lá eu estava conversando com um menino que ele foi jogador de futebol profissional. E eu comecei a conversar com ele, hoje ele é de uma grande igreja de Florianópolis. E ele dizia assim, pastor, olha, eu joguei num time, joguei no outro, até que eu comecei a ouvir de Jesus, e eu falei, uau, eu queria viver mais para Jesus. E aí ele disse, um dia eu fui transferido para um time, eu fui para aquele time, quando eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém para me buscar no aeroporto. Ele passou a mão no telefone, ligou para o empresário e falou, ô fulano, compra para mim a passagem de volta que eu estou voltando embora. Ninguém veio me buscar, então me leva embora daqui. E o empresário disse, não, na verdade a gente fechou um contrato para você em Goiás. Goiás, vai para Goiás. E aí ele falou, não vou, vai sim, vai para lá que é coisa boa. Daí ele falou, tá bom, então vou, mas vão estar me esperando? Vão. Chegou lá, não tinha ninguém esperando, ele pegou um carro, foi até a sede do time. Quando chegou na sede do time, chegou no escritório, eu sou fulano de tal, estou aqui para me apresentar, para fazer parte da equipe. Aí o rapaz olhou lá nos cadastros e falou, olha, a gente não está te esperando, aqui não fala da sua contratação. Ele muito brabo, ligou para o empresário e falou, me tira daqui, cara, e eu quero ir embora para casa. Foi embora, quando chegou em casa, ligou para o empresário e falou, não quero mais, chega, não quero mais ser o profissional de futebol. E ele me disse, e ele falou assim, pastor, sabe que nem gostar de futebol eu gosto? Eu só jogava por causa do dinheiro. Nem do futebol eu gostava, eu só jogava porque dava dinheiro. E aí ele entendeu que havia um propósito maior. E aí ele disse para o empresário, chega, não quero mais. O empresário falou, olha, estou te mandando aqui um contrato que acabou de chegar para você, a janela está aberta por 20 dias, olha que a remuneração é sensacional. Aí ele foi tentado pelo dinheiro. E ele disse, tá bom, esse aqui eu assino, vamos fazer. Aí falou para o empresário, então marca com eles lá que nós vamos assinar. No dia seguinte o empresário pegou Covid e precisou ser internado. E ficou alguns dias internado, ele entrou em contato com a equipe, que o time falou, olha, não estou podendo assinar, porque existe uma cláusula contratual com o empresário, que ele só poderia assinar com o clube se os dois assinassem. E ele disse, olha, meu empresário está em isolamento, então eu não posso. Aí o clube falou, ok, você tem 15 dias de janela para acessar o time. Ok, ele falou 15 dias ele sai. Deu os 20 dias e o empresário no hospital. Quando deu os 20 dias a equipe ligou e falou, olha fulano, desculpa, mas a janela fechou e agora numa próxima oportunidade, se abrir, aí a gente entra em contato. E ele, tudo bem. No dia seguinte, um dia depois, no 21º dia, o empresário sai do hospital. E ele falou, cara, eu entendi, chega, eu não quero mais o futebol. Parou. E eu falei, e aí você foi viver para Jesus? E ele falou, não pastor. Aí eu entrei num grupo de pagode. O que é isso? Força do braço. Aí entrou no grupo de pagode. Nem para pagode eu sirvo, né? E começou a fazer show. Começou a fazer shows. Aí naquele inteirinho,
Um dia estava num show, e aí diz que surgiu uma mulher que ele nem sabe de onde. E a mulher veio, e aquelas mulheres do manto da revelação, dedo em riste. Você sabe onde é o teu lugar. Você sabe o que Deus tem para você. E ela disse, não brinque, porque se preciso for, Ele tira a tua voz. Virou as costas e saiu. Ele falou, vai com Deus, irmã. Continuou. Alguns dias depois foi fazer um show. Começa o show. 2 músicas ele canta. Na terceira, ele precisou olhar para a banda e dizer, gente, abaixa o tom, muda as músicas, porque eu estou sem voz. E eles, como assim, cara? Você está maluco? 2 músicas, o show todo pela frente. E ele disse, eu não consigo mais cantar. Ele precisou se ausentar para tratar, e no tratamento ele entendeu. Aí Deus falou, mas a escolha é tua, eu não te obrigo a nada. É você que escolhe o que quer viver. É você que escolhe o que vai fazer com a tua vida. E ele disse, eles marcaram uma reunião para decidir o que ia se fazer. E ele foi botando no coração, se eles me derem a oportunidade eu saio. Se eles me permitirem eu vou sair. Aí ele chegou na sala, eles disseram assim, olha, nós gostamos muito de você. E nós não queríamos que você saísse, mas a escolha é sua. Todos os dias nós temos essa oportunidade de fazer a escolha certa. E ele disse, eu escolho viver para Jesus. Hoje é um voluntário, está lá servindo na igreja que ele congrega, tem uma remuneração para ajudá-lo no sustento. Sabe, são escolhas que nós estamos diante todos os dias. Todos os dias. Mas aqueles que confiam no Pai, esse Pai é provedor. Esse Pai cuida, esse Pai mantém. Sabe, e nós vemos essa dependência na vida de Davi. Sabe, tudo que Deus está aqui prometendo, né? Não é normal. Ele fala de um caminho no ermo. O que é ermo? Ermo é um lugar deserto. Ermo é um lugar onde não existe habitação. Ermo é um lugar onde não existe nada. Mas Deus está falando, vou fazer algo novo, vou preparar um caminho no ermo, no lugar inabitado, no lugar deserto, eu vou preparar um caminho. E mais do que isso, né? Ele fala sobre rios no deserto. Consegue imaginar isso? Rios no deserto. Consegue imaginar rios no deserto? Quem aqui consegue imaginar rios no deserto? Eu não consigo imaginar rios no deserto, eu consigo ver rios no deserto. Que deserto? O deserto que era a minha vida, o deserto que era a sua vida, o deserto que era a nossa vida, o deserto que era a nossa família, até um dia, na beira de um poço, a gente ter um encontro com Ele, e acharmos que nós tínhamos algo para oferecer para Ele. Se eu não te ajudar, você não bebe água. Bobinha você, bobinho você, você que não sabe que quem tem a verdadeira água sou eu, porque da água que eu te der, se você beber, você nunca mais voltará a sentir sede. Não, eu vou repetir isso. É um lugar onde você chega sedento e deixa de ser sedento, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele gera a partir do deserto, a partir do ermo, a partir daquilo que está inabitado. Uau, obrigado. Quando Adão peca, ele morre ou não morre? Morre. O espírito morre. O humano, a carne, a alma continua viva. Mas o espírito, inabitado. Até nascermos de novo, a casa está inabitada. O que éramos até nascer de novo, ermo. O que éramos até nascer de novo, deserto. Mas um dia aprove ao Senhor, através do seu Espírito Santo, habitar em nós e fazer um caminho no ermo. Não, ok, Pai, não fez um caminho no ermo, Ele é o caminho no ermo. E agora no deserto, agora no ermo, sabe o que tem? Rios de águas vivas fluindo, rios de águas vivas jorrando. Que coisa maravilhosa. Então nada disso aqui é comum ou natural, mas o que Deus estava prometendo a eles era o que? Através da restauração. Deus estava dizendo, eu trarei à existência o que não existe. Existe caminho no ermo? Sim ou não, gente?
Existe um caminho naquilo que é inabitável? Não, mas ele está dizendo, eu vou trazer um caminho no meio do ermo. Eu vou formar rios no meio do deserto, né? Então ele está dizendo, eu vou trazer à existência o que não existe. Eu vou fazer rios no deserto. É possível? Mas ele está falando, eu vou fazer o impossível. Por que você está triste? Por que você está angustiado? Por que você está desanimado? Por que você está aí muitas vezes sugado? Porque nós estamos deixando o passado nos cansar. Mas ele está dizendo, nesse presente, no presente, eu trago à existência o que não existe. Eu faço aquilo que é impossível. Pastor, eu não consigo descansar porque eu preciso, é impossível. Deixa eu te dizer que o meu pai é especialista em causas impossíveis. Que o seu pai é especialista em causas impossíveis. Sabe, é um lugar de chegar e permanecer. O esforço não é mais para chegar. O esforço não é para ser aceito. O esforço agora é para permanecer onde eu já estou. Eu não me esforço para ser filho. Ninguém se esforça para nascer de novo, é uma decisão. E ele opera de maneira maravilhosa. Mas quem faz? Quem faz é Deus. Quem faz é o restaurador, quem faz é o Senhor. Por quê? Porque só Ele pode fazer. Sabe o problema de eu tentar fazer aquilo que só Ele pode? O problema é que eu me canso fazendo o que eu não posso, e eu impeço de fazer aquilo que só Ele pode. O problema de eu tentar fazer aquilo que só Ele pode, é que eu vou acabar com as minhas forças, tentando fazer o que eu não posso. E pior, o impedindo de fazer aquilo que só Ele pode. Enquanto nós insistimos em fazer aquilo que só Ele pode, Ele vai estar dizendo, vai lá, é com você. Eu estou aqui, pronto, esperando, disponível para entrar nessa causa. Só que a gente está dizendo, não, eu posso, eu vou. Sabe, tem coisas que nós temos que fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Aqui ele está dizendo exatamente isso. Verso 20. Aí ele fala, então, o animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Irmão, nesses dias eu parava diante daquela natureza, e eu não sei se você sabe, mas a natureza louva a Deus. Às vezes o crente não louva, mas a natureza louva. Experimenta aí de manhã cedo. Hoje eu estava com o Mateus, hoje foi muito lindo o nosso dia, começamos um desafio, um programa de 120 dias, nem ele sabia que era assim, eu estou brincando. Só, olha, não brinca, hein? Correndo no parque de manhã cedo, e conversava com ele e falava, olha que lindo, a gente ouvindo os pássaros. E o que Deus está dizendo? Olha, eu vou fazer algo que até a natureza vai me louvar. A pergunta é, você está louvando a Deus pelo que Ele faz? Pastor, mas eu estou com um problema. Verdade, mas mais do que um problema, você está hoje com uma dádiva. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade. Mais do que ter uma dificuldade, hoje você tem uma dádiva. Quem está vivo, dá glória a Deus. Qual é a direção da palavra para orar? Para louvar. Qual é a exigência da palavra de Deus para que alguém o louve? Faz um curso de canto, porque para louvar Deus tem que ser afinado. Faz um curso de, como é que fala isso? Coordenação motora, para bater palma direito, para louvar a Deus. Não, ele diz assim, todo aquele que tem fôlego. Todo aquele que tem fôlego. Sabe o que ele está dizendo? Todo aquele que está vivo, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? O que você precisa para louvar é estar vivo. Eu não sei se você entende o que é murmuração. E eu senti de falar, não está no meu esboço, mas eu entendo que o Espírito Santo conhece os nossos corações. Murmuração. Irmão, nós somos o povo que pode se inclamar. Porque eu como pai sei me alegrar com os meus filhos, mas como pai eu também sei chorar junto com eles.
Como pai, eu fico feliz quando eles estão felizes, mas eu sei passar o sofrimento junto com eles. E você tem um pai que é presente, você tem um pai que é fiel, que está com a gente no dia bom, mas que também está com a gente no dia mau. Na verdade, no dia mau, pela sua fidelidade e bondade, ele se manifesta ainda mais gloriosamente sobre a vida dos filhos. Não é ele que se manifesta, é a gente que pode estar mais sensível à manifestação. Então eu sei o que é parar com um filho e chorar, mas eu também sei o que é parar com um filho e sorrir, me alegrar. E nós temos um pai que é fiel, nós temos um pai que cuida de nós, né? Então, qual é o motivo de eu louvar? Que eu não estou sozinho no meio dessa luta, que essa dor está vindo para alinhar algo na minha vida com Deus. O tamanho, a extensão da dor pode estar atrelado à intensidade do aprendizado. Não é, professora? Quem aprende mais rápido passa de nível mais rápido, ou não? Claro, natural. Por que eu vou ficar repetindo uma lição que eu já aprendi? Você fica repetindo lá uma lição para quem já está na outra? Não, você não precisa mais repetir. Mas e aqueles que não aprendem? Às vezes a gente precisa até regredir na lição, não é? Eu acho que te faltou algo lá atrás que você não aprendeu, que você vai precisar aprender para avançar. Mas você é uma boa professora e que Deus abençoe e conserve em nome de Jesus. Mas o nosso professor é ainda melhor. O nosso professor é poderoso, é maravilhoso, é o Criador de todas as coisas. Sabe? E ele está dizendo, olha a natureza. E eu ouvia as cigarras cantando. E eu pensava, elas estão louvando a Deus. E eu ouvi os pássaros cantando, e eles estão dizendo, estão louvando a Deus, estão glorificando a Deus. E o que ele está dizendo aqui, olha, a natureza vai me louvar, o animal do campo me honrará. Eu não sei você, eu como filho de Deus não quero perder para o animal do campo. Não, nesse lugar quem vai honrar a Deus é os filhos. Quem vai honrar ao Senhor é a igreja, amém? E aí ele está dizendo, por quê? Porque tem água nos ermos, tem água nos rios, né, para eles beberem. E aí o verso seguinte diz, e no final ele diz, né, que para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. A natureza louva por aquilo que nem é deles. E nós que temos todas as coisas, às vezes dizemos, hoje eu não tenho motivo para louvar a Deus. A questão não é isso. Nós nunca vamos ter um dia que nós não vamos ter problema nenhum, ou que nós vamos estar, hoje eu, não. Sabe por que eu louvo? Porque eu fui criado para louvar. Se tem algo que não faz parte da nossa natureza, não é o louvor, é o problema. O problema não vai com você para a eternidade. O problema, quem aqui nasceu com um problema? Tem alguns que a gente pensa que nasceu já, que fica careca rápido, acho que já nasceu com um problema. Não foi nada pessoal, irmão, é só, está coçando a cabeça aí já. O problema não veio com você no nascimento, e o problema não vai com você na eternidade, mas o problema pode te roubar da eternidade. O problema pode nos roubar desse lugar de filhos. Então a natureza está louvando por aquilo que nem é deles. Eu bebo da água que é desse povo. Eu como do fruto que cai da árvore desse povo. Está entendendo? E é nosso. Então eu só tenho motivo para louvar. Eu tenho problema, mas eu tenho vida. Eu tenho problema, mas eu tenho fôlego. Eu tenho problema, mas eu tenho força. Quem aqui ao bater o dedão, assim ó, já aconteceu de você estar indo para algum lugar, pá, bate o dedão, mas daí você é crente, aí você fala, aleluia, porque a palavra tem poder. A palavra que você declara dentro do teu lar pode transformar o lar que você vive. Todo dia agora lá em casa nós estamos declarando a palavra de manhã cedo. E aí pensa, hoje eu fiquei maravilhado, meu filho falando com voz, ergueu as mãos, eu falei, Jesus, está voltando, está aqui já, está pertinho. Eu falei, Jesus, eu já dobrei, falei, vou me arrepender. E eu comecei a declarar, ele estendeu, pensa as mãozonas, parecia um Moisés diante do Mar Vermelho. Quando você declara a palavra tem poder de abrir caminho no meio do ermo.
Só que quando a gente fica professando palavras ruins, palavras erradas, palavras enganosas, mentirosas, muitas vezes palavrão. Eu não sei por que minha casa está desse jeito. A tua casa é fruto da tua declaração. Declare sobre a tua casa: a minha casa é um lugar de bênção. A minha casa é um lugar onde o construtor é o Senhor, onde o edificador é o Senhor. E aí aqui nós vemos o texto falando então, né? E este povo eu formei e eles proclamarão o meu louvor. Sabe? E caminhamos para o final. Você pode me dizer agora: pastor, mas tudo isso era para o povo, era para Israel, era para... Tudo isso era para aquela nação. Tudo isso era para aquele momento, né? Na verdade, naquele momento ele estava falando a Israel, a nação de Israel. Naquele momento, era o Antigo Testamento, ele estava falando. Mas eu consigo me apropriar de todas essas palavras no Novo Testamento. Eu consigo me apropriar de todas essas palavras. Por onde? Por uma impressão, por um sentimento, por um comentário, não pela Bíblia. Pela palavra, ele também fala para a sua igreja. Lembra como ele começa dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Redentor, eu sou o Santo de Israel. E deixa eu dizer, ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Deixa eu declarar em alto e bom som: Jesus é o Senhor da igreja. Romanos 14, verso 9, porque para isso Cristo morreu e ressuscitou. Me ajuda aí, irmão. Porque para isso Cristo morreu e ressuscitou. E tornou a viver, para que Ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Sabe, Ele também hoje nos convida a deixar as coisas do passado no passado. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17. Aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo? Aleluia, aquele que está em Cristo. Estou declarando a palavra sobre a sua vida. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas passaram. E passaram por quê? Porque novas se faz todas as coisas. Coisas novas surgem quando as velhas ficam para trás. Aleluia. Romanos 6 e 4, portanto fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Quem aqui já se batizou? Você foi sepultado. O velho eu, a velha natureza foi sepultado. Para que assim como Cristo foi ressuscitado. Mas eu tenho uma notícia. O velho eu foi sepultado, mas você ressuscitou uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi ressuscitado dentre os mortos pela glória. Assim também nós, entendeu? O velho eu é sepultado. E agora eu ressuscito com Cristo. Para quê? Para continuar apegado às coisas do passado. Não, para que nós também andemos em novidade. Diga novidade. Novidade. Diga novidade é algo novo. Novidade não tem a ver com as coisas velhas. Diga, Cristo me ressuscitou. Não, melhor, diga, eu ressuscitei com Cristo. Agora em Cristo estou em uma posição de não viver mais as coisas velhas, mas andar em novidade de vida. Cristo tem novidade de vida para aqueles que estão nele. Só quem está nele aplaude ao Senhor aí. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Jesus, tu és a novidade de vida para nós. Aleluia. Ele disse a eles, eu sou o teu Redentor, o teu Senhor. Ele disse a eles, deixa o passado no passado e viva o novo que eu estou fazendo. Mas ele também disse,
eis que preparo um caminho no ermo. E para nós, João 14:9, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entendeu? Jesus é o caminho. Quem é que vive a novidade? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Qual é o caminho? Jesus. Tem tudo a ver com Ele. É tudo sobre Ele. Ele é o caminho. Ele é a vereda. Ele é o caminho. Ele é a direção. Só que Ele não é a direção. Vamos ler o texto, vamos ler o versículo todo? João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho para Canaã. Jesus é o caminho para a terra prometida. Jesus é o caminho para a terra, para a prosperidade. Jesus é o caminho para um relacionamento com o Pai. E o Pai é a própria prosperidade. O Pai é a própria bênção. Entendeu o que ele está dizendo? Eu sou o caminho. Eu sou a vereda que te leva de novo, de volta para o original. Lembra do relacionamento que Adão perdeu no Éden? Pois é, lá no Getsêmani, eu já derramei o sangue para te devolver a esse lugar. Lá na cruz, eu fiz o sacrifício para ser esse caminho que te leva de volta para o Pai. Jesus é a vereda. Jesus é o nosso acesso ao Pai. Jesus é o caminho justo. Não existem atalhos para Deus. Jesus é o caminho justo. Eu não falei que Jesus é o caminho do justo. Eu falei que Jesus é o caminho justo. Ele é justo. E quando nós estamos andando, quando você anda em Jesus, você nunca para no mesmo estágio. Quando você está em Jesus, você nunca continua da mesma forma. Porque Ele não diz, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai através de mim. Se não for através de mim, perdão. Eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai se não for atrás de mim. Não, Ele diz, eu sou o caminho. Mas quando você entra nesse caminho, você começa a ter vida. E quando dentro desse caminho você começa a provar de vida, agora a tua vida tem verdade. Irmãos, há 20 anos atrás eu sorria, mas o meu sorriso era falso. O meu sorriso era enganoso. O meu sorriso era mentiroso. Depois que eu conheci de Jesus hoje não, há 18 anos que eu sorrio, porque eu sei com quem eu ando. Está entendendo? O seu sorriso hoje não é um sorriso de não ter problemas, é um sorriso de ter Jesus em meio aos problemas, é de estar no caminho, de ter vida e estar conhecendo a verdade. É sobre isso, sempre foi sobre isso. Então Jesus é a vereda, Jesus é o acesso ao Pai, Jesus é o caminho justo, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é a água da vida, Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, aleluia. Jesus é tudo para nós. Lembra? Parecia impossível para aquele povo. Parecia impossível chegar àquele lugar. Parecia impossível que aquilo pudesse acontecer. E entenda isso. Muitas vezes nós nos desgastamos e não conseguimos fazer o que Deus espera, porque estamos tentando fazer aquilo que é impossível. O impossível só Deus pode fazer. Sabe, irmão, sinceramente de todo o meu coração, para alguém aqui é impossível louvar a Deus? Para alguém aqui é impossível glorificar a Deus? Mas por que às vezes a gente não consegue? Porque às vezes a gente se desgastou fazendo aquilo que era impossível.
E hoje não conseguimos fazer aquilo que é possível. Comece a confiar e descansar e crer que você tem um pai, se você fez dele pai, né? Pai, mas talvez, pastor, meu pai aqui me abandonou, meu pai aqui me machucou, meu pai aqui me feriu. Mas ele é o pai perfeito. Ele é o pai que não falha. Ele é o pai que... Lá eu passei por umas provas, né, que faziam parte do programa. E uma das pessoas que foi usada para ficar me tentando foi alguém que eu nutri muito carinho, que era a pessoa que cuidava da sala de adoração, né? E aí quando acabou a dinâmica, a ministração, eu procurei ele, falei, poxa, Zé, como que você me dá uma dessa? E ele olhou para os meus olhos com tanto amor e carinho, com tanta autoridade, e ele disse assim, Luiz, Deus só nos dá prova que Ele sabe que nós podemos suportar. E eu falei, uau, eu falei, uau, amém, Deus abençoe sua vida. Quando você entende isso, você começa a glorificar. Se Deus está deixando é porque Ele sabe que eu posso suportar, mas suportar sozinho não, suportar nele. Suportar nele. Lembra, se eu fiz de Jesus, se eu tomei sobre mim o jugo de Jesus. O que é jugo? Jugo é canga de boi. Já viu aquele instrumento que liga um animal ao outro? Que o animal coloca a cabeça aqui, o outro coloca ali para puxar arado. Já viu? Então fica um animal ligado ao outro pela canga, pelo jugo. O que é que Jesus está dizendo? Toma o meu jugo. Não sei se você entendeu, eu não sei você, eu sou fraco. Eu não tenho força. A minha força é bem limitada, e bem limitada mesmo. Mas quando eu sei que do meu lado tem alguém que é infinitamente mais forte, porque um dia eu entrei no jugo dele, e agora, se tem alguém fraco e alguém forte, quem é que é? A força quem é que faz? O fraco? Não, eu acredito que tem hora que as minhas perninhas estão até assim, ó, fora do chão, porque ele poderoso, está fazendo. Só que entenda algo, se nós estamos no mesmo jugo que ele, e ele alivia o peso, não é só o mais forte que faz força, mas é o mais forte também que conduz o caminho. Você consegue imaginar o animalzinho mais fraco dizendo para o touro bravo, não, vamos por aqui. Se eu tomei o jugo com ele, descanso, porque agora quem faz força não sou mais eu. Só que se ele está no jugo, agora quem conduz também não sou mais eu. Está cansado? Sobrecarregado, fastigado, não aguenta mais a caminhada, pensa, de repente você não tomou o jugo, ou quem sabe você tomou o jugo do eu, da força própria, né, da justiça própria. Para eles ali parecia impossível, e o impossível só Deus faz. Deus fez o impossível no Antigo Testamento, mas Deus também fez o impossível no Novo. Deus fez o impossível em Atos dos Apóstolos, e Deus está fazendo o impossível hoje no meio da igreja. Deus está fazendo o impossível hoje nos nossos tempos, eu creio. Lucas 1:37, a minha versão diz, porque com Deus nada será impossível. Por que é que talvez está tão impossível isso? Por que é que tem coisas que é tão impossível na nossa vida? Olha, isso aqui eu não consigo, pastor, é impossível. Quem crê na Bíblia diz aleluia. Hoje é noite da gente deixar o passado para trás e dizer, eu quero entrar nesse lugar com Deus, onde tudo é possível com Deus, onde todas as coisas são possíveis com Deus. Fica de pé, por favor, meu querido. Ele nos chama para nos restaurar e para nos ativar, para que assim como Isaías, nós sejamos de fato o povo dele. Já pensou alguém te chamar todo o tempo para um relacionamento? Por que a gente muitas vezes carrega rejeição dentro de nós? Por que muitas vezes a gente é orgulhoso, a gente é independente, a gente tem problema financeiro, a gente rebelde, a rebeldia vem do fruto da rejeição, assim como orgulho.
assim como a imoralidade sexual. Por que às vezes a gente carrega dentro de nós uma ferida de rejeição? Diga assim: porque alguém, em algum momento, me rejeitou. Mas a minha pergunta é: quem de nós aqui será que nunca rejeitou a Deus? Eu não sei se você sabe, mas existe um homem que foi o mais rejeitado de toda a existência. Foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado. Esse homem é Jesus. Mas diante da rejeição, Jesus continuou amando, porque ele sabia quem era: filho amado. E por saber que era filho amado, a rejeição não feria Jesus. Ele continuava no propósito. Por que será que às vezes ainda a gente permite que a rejeição nos tire do propósito? Ou nos tire de igreja, ou nos tire de lugares, ou nos leve para outros lugares acerca de buscarmos a aprovação? Hoje pela manhã eu estava fazendo meu devocional e comentava com a minha esposa, e Deus ministrou tão forte ao meu coração, que a gente é uma geração que está tão preocupada com a aparência. Pela aparência a gente muda de ambiente para manter a aparência. Pela aparência a gente muda de empresa, de igreja, de cidade, de rua, de casa. A gente só não quer perder a aparência. E Deus me fez pensar algo tão forte. E Ele me disse assim: filho, quando a gente quer mudar a essência do nosso fruto, aparar galhos não resolve. Quando você quiser mudar a essência do seu fruto, aparar galhos não resolve. Por quê? Porque aparar galhos é apenas aparente. Então às vezes a gente está com um problemão, a gente às vezes está com um pecadão, às vezes a gente está com uma situação difícil, e a gente fica aparando galhos, só para ninguém ver que eu estou com... E a gente vai aparando galhos. Só que eu não sei, talvez você nunca estudou acerca disso, mas você... Bom, a Bíblia também fala isso. Então não é só agricultura, a Bíblia também fala. Quando você apara galhos, sabe o que você faz? Você faz com que venha ainda mais frutos. Porque a Bíblia diz que Ele poda para que venha ainda mais frutos. Se você for estudar na agricultura, quando você poda os galhos, eles se fortalecem e começa a vir mais fruto ainda. Então olha, está tendo esse problema, eu vou podar o galho para ninguém ver. Quando você poda o galho, você até deixou a aparência bonita. Só que sabe o que você vai fazer? Com que aquele fruto venha com ainda mais força. Não sei se você entendeu. O fruto vai vir ainda mais forte e vai vir numa quantidade ainda maior. Então qual é o segredo? Aparar os galhos, mudar a raiz. Mudar a raiz. E Deus estava fazendo essa restauração para o seu povo, e Ele nos chama isso. 21 Ele disse: eu formarei esse povo para quê? Para mim, e eles me proclamarão o meu louvor. Pastor, mas isso era Israel. Tá bom, então 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós oramos. Mas vós sois uma geração escolhida. Vós sois sacerdócio real. Quem é sacerdócio real? Quem faz parte do reino, quem é filho do rei. Vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Você sabe o que significa peculiar? É um povo separado. Peculiar é uma coisa que não é comum, é uma coisa que não está misturada, é peculiar. É algo assim que Deus está dizendo: esse é um povo meu. Um povo que me pertence. Para quê? Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para proclamar o louvor dele. Para proclamar que Ele